Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você aqui com a gente. Agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Candinho parecia desabar por completo. Ele ficou em choque ao ouvir que seu filho poderia ter morrido junto com a cigana naquele barco maldito. Não, não pode ser, murmurou, tentando engolir a dor que queimava dentro do peito. Sabiá, ao lado dele, ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: verifiquei tudo como você pediu. O nome da mulher era mesmo Carmen. E ela estava naquele barco. Candinho então gritou, com a voz tomada pela dor: Não, não, você tá tirando com a minha cara, né? Por favor, mente pra mim, só dessa vez, eu não aguento mais. Sabiá abaixou a cabeça, com os olhos cheios de tristeza. Eu queria estar mentindo, mas ninguém sobreviveu, meu amigo. Eu sinto muito, de verdade. Candinho caiu no chão como se suas forças tivessem sumido. Seus olhos estavam vazios, o coração apertado como se estivesse sendo esmagado. Ele sussurrou: aquele menino é tudo pra mim. É o único motivo de eu acordar todo dia. Mas eu não acredito nisso. Eu sinto aqui dentro. Meu filho ainda tá vivo. Eu sei disso. Sabiá falou com delicadeza. Mas, Candinho, o seu filho estava com a Carmen. E a Carmen morreu. Candinho então começou a chorar. Gritava em meio ao desespero: meu Deus, por que tanta crueldade comigo? Se alguém tinha que morrer, era eu e não o meu filho. Sabiá sentou-se ao lado dele e colocou a mão no ombro, sem dizer mais nada. Mal sabia ele que Júnior estava vivo, e na verdade, muito mais perto do que imaginavam. Em outro lugar, Ernesto acabava de entrar no orfanato de Zuma. Zuma se virou e ficou paralisada. Meu Deus do céu! Você tá vivo! Como isso é possível? Ernesto sorriu de lado. Pois é, eu também achei que já era, mas como você pode ver, o diabo é resistente. Ele olhou em volta e disse: vim pedir abrigo por uns dias. Zuma hesitou por um segundo, depois soltou uma risadinha sarcástica. Aqui é um orfanato, só tem crianças e 2 moças que cuidam delas. Não tem espaço para um homem como você. Ernesto tentou ser sedutor. Mas eu não sou um homem qualquer. E, convenhamos, mesmo sendo primos, eu sei que você adoraria me ter por perto. Zuma cerrou os dentes. Cala a boca! Sai da minha casa agora ou eu chamo a polícia! Nesse instante, um choro de bebê veio de um dos cômodos do fundo. Ernesto arregalou os olhos e virou-se de repente. Franziu a testa. Que é isso? Que bebê é esse? Zuma ficou visivelmente nervosa. Ela hesitou, sem saber o que dizer. Isso é um orfanato? Ernesto semicerrava os olhos, atento ao som. Claro que vai ter choro de criança, respondeu Zuma com a voz trêmula. Ele franziu a testa desconfiado. Não, mas esse choro é diferente. Eu já ouvi um choro assim, há muito tempo. Zuma o interrompeu bruscamente, quase gritando. Eu já mandei você sair daqui. Não me faça gritar, hein? Socorro! Sem alternativa, Ernesto recuou. Saiu do orfanato com um olhar frio como gelo. Zuma bateu a porta com força. Seu coração disparava. Do lado de fora, Ernesto permaneceu parado, refletindo. Ele murmurou para si mesmo. Essa reação dela é estranha demais. Será que eu acertei? Se o filho do Candinho estiver mesmo aqui, eu vou fazer de tudo para tê-lo em minhas mãos. Algum tempo depois, Ernesto avistou Zuma saindo do orfanato. Nos braços dela, um bebê, bem enrolado em um cobertor. O olhar de Ernesto escureceu. Ele começou a segui-la imediatamente. Zuma virou numa viela deserta. Ernesto a alcançou e ficou na frente dela.
Zuma se assustou. O que você está fazendo aqui? Eu já disse que você não pode ficar na minha casa. Ernesto respondeu com frieza, mas com um tom perturbador. Não é mais sobre ficar na sua casa. Agora, eu só quero ver o bebê. Só um pouco. Zuma deu um passo atrás, com a voz afiada como uma lâmina. Não, eu não vou deixar você chegar perto dele. Eu acredito em energia, e a sua é a pior que eu já senti na vida. Suma daqui! Ernesto se aproximou, com um sorriso irônico. Ah, minha querida prima, nós somos mais parecidos do que você imagina. Aliás, talvez você seja até pior do que eu. Zuma apertou o bebê contra o peito, olhou firme nos olhos dele e disse gelada: então é bom você saber o quão ruim eu posso ser. Não me siga mais. Estou falando sério, Ernesto. Ela virou as costas e saiu apressada. Ernesto não a seguiu. Ficou parado, observando enquanto ela desaparecia no horizonte. E murmurou venenoso: isso ainda não acabou. Eu vou descobrir a verdade. Vou saber se aquele garoto é mesmo filho do Candinho. Ao mesmo tempo, Maria caminhava apressada pelas ruelas da cidade. Estava indo para o hospital, mas algo a fez parar de repente. Ela viu Zuma, carregando um bebê nos braços. Maria ia continuar andando, mas seus olhos se fixaram. Um pequeno detalhe a fez congelar. No pezinho do bebê havia uma marca de nascença em forma de asa de anjo. O coração de Maria quase parou. Ela murmurou, incrédula: meu Deus, não pode ser. Essa marca é a do filho do Candinho. É o Júnior, o filho do Candinho, gritou Maria, com o coração disparado. Sem pensar duas vezes, ela se virou e saiu correndo pelas ruas movimentadas da cidade. Correu direto para casa e deu de cara com Celso na porta. Ele ia dizer algo, mas se assustou com o rosto pálido de Maria. O que aconteceu? Você tá com uma cara péssima. Maria mal conseguia respirar, as palavras saíam atropeladas. Eu encontrei o Júnior! Celso ficou em choque. Seu corpo inteiro congelou no lugar. Aquela frase foi como uma facada no peito. Imediatamente ele se lembrou do dia em que pagou Zuma para que ela nunca tirasse o menino do orfanato. Como? Como é que Maria descobriu isso? Suas mãos começaram a tremer. A voz também. Onde você viu ele? Me diz! Eu vou até lá agora mesmo. Mas Maria balançou a cabeça. Não, quem precisa saber disso é o Candinho. Ele é mais rápido que você. E eu mesma vou atrás da mulher. Ela não pode ter ido longe. Celso tentou insistir. Deixa que eu... Não! Interrompeu Maria com os olhos acesos. Me leva até a casa do Candinho. Agora! Sem saída, Celso entrou no carro. Dirigiu com o coração em chamas. Maria ao lado permanecia em silêncio. E ele só conseguia abaixar a cabeça e engolir a angústia que crescia dentro do peito. Se Candinho descobrir a verdade, Sandra vai enlouquecer. E Zuma tem todas as cartas para expor o que ele fez. Quase chorando, Celso sussurrou: meu Deus, o que foi que você fez? Então, quando chegaram, Celso viu Prindinho sentado na varanda da casa. O rosto dele, devastado, como quem acabou de sobreviver a uma tempestade. Celso se aproximou, tentando parecer calmo. Aconteceu alguma coisa, Candinho? Candinho levantou o olhar, exausto. O sabiá acabou de me contar que encontraram a Carmen e que meu filho estava com ela num barco. O barco afundou. Ninguém sobreviveu. Mas eu não acredito nisso. Eu sinto que o menino ainda está vivo. Celso ficou paralisado. A confusão dentro dele atingiu o limite. Será que devia contar a verdade? Que o menino está com a Zuma? Ou deixar Candinho acreditar nessa esperança frágil? Enquanto isso, Maria seguia pelas ruas apertadas do bairro. O olhar varria cada canto, determinada. E então, ela viu Zuma. Ela estava diante da igreja e ainda carregava o bebê que Maria tinha certeza ser Júnior.
Maria argalou os olhos e gritou: "Ei, você aí! Essa criança não é sua!" Zuma se virou, assustada. Viu Maria se aproximando rapidamente. O coração de Maria batia descontrolado, mas sua voz saiu firme. "Devolve ele! Eu sei! Esse bebê é filho do Candinho!" Zuma apertou a criança contra o peito. Seus olhos escureceram. Uma batalha interna se estampava no rosto dela. E Maria esperava, firme, por uma resposta. Ah, não! Mais uma querendo pôr as mãos na minha galinha dos ovos de ouro! Sibilou Zuma, com um olhar venenoso. Sem dar tempo para Maria reagir, ela se virou e disparou em fuga. Maria gritou: "Para aí!" e saiu correndo atrás dela, sem hesitar. Nada mais importava ao redor. Em seus olhos agora, só existiam Zuma e o bebê. De um canto da rua, Ernesto observava tudo. Franziu a testa e murmurou entre os dentes: "Não acredito nisso. Se a que a Maria reconheceu, então só pode ser o filho do Candinho." Maria corria o mais rápido que podia, mas de repente, um som estridente de buzina ecoou no ar. Ela se virou para o lado. Um carro vinha em alta velocidade, direto em sua direção. Tudo pareceu congelar no tempo. Bum! Maria foi lançada ao chão com força. Zuma olhou para trás. Por um instante, o medo brilhou em seus olhos. Mas então, nada. Sem dizer uma palavra, sem mostrar nenhuma emoção, Zuma virou o rosto e seguiu correndo como se nada tivesse acontecido. Logo atrás, Ernesto caminhava em silêncio. Não disse uma só palavra, apenas sorriu. Um sorriso frio, cruel. Ele sabia. Dessa vez, nada o impediria de conseguir o que queria. Enquanto isso, na mansão de Candinho, Celso estava com Candinho, Sabiá e o professor Asdrubal. De repente, um arrepio atravessou seu corpo e ele deu um passo para trás assustado. Do nada sentiu uma coisa estranha, como se algo ruim tivesse acontecido. Candinho se alarmou. "Você sentiu isso? Será que tem a ver com o meu filho?" Asdrubal falou com seriedade. "Pressentimentos às vezes vêm sem aviso, mas raramente são à toa." Sabiá tentou quebrar o clima pesado com uma piada. "Ou vai ver, você tá apaixonado, né? Arrepio de amor também dá medo." Mas Celso não conseguiu sorrir. Saiu da sala em silêncio. Encostou-se à parede mais próxima. As mãos cerradas, o coração descompassado. E murmurou baixinho, como uma confissão para si mesmo: "Meu Deus, que a Maria não tenha achado o menino, senão é o meu fim." Algum tempo depois, num quarto branco do hospital, Maria abriu os olhos devagar. Sua cabeça latejava de dor. Tudo ao redor estava turvo, confuso, como se saísse de um sonho partido. Ela tentou se levantar, mas seu corpo inteiro doía, não conseguia se mover. O pânico tomou conta. Quis gritar, mas só um som fraco escapou dos seus lábios. Nesse momento, uma mulher entrou, serena e firme. "Sou Stella, a enfermeira responsável pelo seu caso." Maria forçou os olhos, assustada. Sussurrou com dificuldade: "Onde? Onde eu tô?" Stella se aproximou, pegou em sua mão com cuidado. "Você está no hospital. Sofreu um acidente. Seu estado é grave e vai precisar passar por uma cirurgia." Maria tremeu. Sua voz falhou entre as lágrimas que começaram a rolar. Não posso. Preciso falar antes que seja tarde demais." Stella assentiu. "Pode falar. Estou ouvindo." Maria chorava. Os lábios tremiam, tentando formar palavras entre respirações quebradas. Stella tenta acalmar Maria,
mas seus batimentos do coração ficam cada vez mais fracos. Ela mal conseguia respirar. Maria sussurrou, ofegante. Meu marido, ele precisa saber de uma coisa muito importante. Estela se aproximou, preocupada. Pode falar. Estou ouvindo. Maria virou levemente a cabeça e cochichou algo no ouvido de Estela. Baixinho, mas o suficiente para Estela ouvir e ficar completamente chocada. Ela recuou um passo, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Maria tremia, as lágrimas escorriam. Você tem que me prometer. Promete que vai contar para ele que fui eu quem te contou. Estela apertou suavemente a mão de Maria e assentiu. Eu prometo. Eu vou contar. Juro pela minha honra, Maria. Mas era tarde demais. O último suspiro escapou. Os olhos de Maria se fecharam. Em paz. Mas para sempre. A notícia se espalhou rapidamente. Maria havia morrido. Quando Celso soube, ele ficou paralisado e desabou em uma cadeira sem conseguir dizer uma palavra. Sua esposa se foi, deixando 2 filhos pequenos. E o segredo, que não chegou a ser revelado. Candinho se aproximou do casando, abraçou o primo e murmurou. Eu sei que você está sofrendo, mas pelo menos ela se foi em paz. Celso assentiu, com lágrimas nos olhos, mas lá no fundo sentia um certo alívio, porque agora o segredo sobre o menino ainda estava seguro, escondido nas sombras. No reformatório, Sandra recebeu a notícia e soltou uma risada sarcástica. Finalmente a vaca da cunhada bateu as botas. Agora o Celso tá sozinho. Muito mais fácil de controlar. Após o enterro, Celso procurou Sandra. Contou tudo, cada detalhe, inclusive o que a enfermeira Estela tinha dito. Sandra respirou fundo, os olhos brilhando de frieza calculada. Ótimo. Candinho agora acredita que o filho morreu. Então pronto. Ele não vai mais procurar. Celso hesitou, mas falou. Não é tão simples. A enfermeira Estela sabe. Maria conseguiu contar para ela que o menino está vivo e muito provavelmente ainda está no orfanato. Sandra ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se virou, com um olhar cortante como gelo. Então só tem uma saída. A gente precisa sumir com esse menino, antes que essa enfermeira intrometida abra a boca. Ela rosnou. Tá esperando o quê? Vai logo, agora! Ao mesmo tempo, no orfanato, Ernesto apareceu de novo. Assim que viu ele, Zuma gritou. Seu louco, sai daqui! Ela pegou tudo que viu pela frente. Travesseiro, vaso de flores, banco de madeira. Tudo voou em direção a Ernesto. Ele conseguiu se esquivar e gritou. Calma, eu vim te proteger. Zuma congelou por um instante, respirando com dificuldade. Ela estreitou os olhos, desconfiada. O que foi que você disse? Ernesto deu um passo à frente, com um olhar mais sério do que nunca. Você não entende. Zuma, esse menino está em perigo. Tem gente querendo silenciar ele antes que a verdade venha à tona. Zuma engoliu seco. Começava a entender. E em seus olhos apareceu o medo. Esse bebê é filho do Candinho, o homem mais rico da cidade, declarou Ernesto com uma voz firme e cheia de convicção.
Zuma ficou paralisada. Ela abriu a boca, incrédula. O quê? Você tá falando sério? Ernesto assentiu com um sorriso vitorioso no rosto. É claro que estou. Fui eu quem tirou o menino daquela mansão. Eu ia pedir um resgate milionário, mas no meio do caminho apareceram uns imprevistos. Os olhos de Zuma brilharam de repente. A ambição tomou conta de sua expressão. Eu não tô acreditando. Eu já suspeitava que ele era a minha galinha dos ovos de ouro, mas agora tá cravejada de diamantes, ela disse rindo com prazer. Ernesto também soltou uma risada, mas logo ficou sério. Mas não vai ser tão fácil assim, minha querida priminha. Fui eu quem se arriscou. Sou eu quem merece ficar com esta criança. O sorriso de Zuma desapareceu instantaneamente. O olhar dela se tornou gélido. Só se passar por cima do meu cadáver. E não se esquece, quando éramos crianças, eu sempre ganhava de você. Lembra, priminho? Não muito longe dali, o destino tratava de unir Estela e Candinho. Depois de ouvir Candinho contar brevemente sobre o menino perdido, Estela o olhou fixamente. Então, é você. Você é o pai da criança desaparecida? Candinho assentiu, com a voz carregada de tristeza. Sou eu. Mas o menino, moça, já se foi, num naufrágio. Estela negou com a cabeça, determinada. Não, não foi isso que aconteceu. O menino tá vivo. Ele tá no orfanato. Candinho congelou. Ele murmurou, chocado. O quê? Você tá dizendo a verdade mesmo? Claro que estou. Foi a Maria quem me contou. Ela sofreu aquele acidente tentando salvar seu filho. Ela tinha certeza absoluta. O menino tá no orfanato. Candinho ficou parado, o coração apertado, sufocado pela emoção. E então, de repente, ele virou as costas e saiu correndo, deixando Estela sem reação. Ele correu como nunca, e quando se aproximou do orfanato, ficou atônito. Ele viu Celso, seu primo querido, entrando no local. Celso? Será que ele sabia que meu filho estava aqui e não me contou nada? Pensou Candinho, tomado por um turbilhão de sentimentos. Dentro do orfanato, Celso havia acabado de entrar e deu de cara com uma cena de puro caos. Zuma e Ernesto discutiam como duas crianças birrentas brigando por um brinquedo. Quem deve ficar com o menino sou eu, gritou Ernesto. Não, eu é que tenho esse direito, rebateu Zuma. Chega, Celso gritou, com a voz forte e firme. Vocês estão se comportando pior do que as crianças daqui. Ele apontou diretamente para Ernesto. Ernesto, suma daqui agora mesmo. Vai procurar algo decente para fazer. Ernesto tentou retrucar, revoltado. Se não fosse por mim, essa criança... Mas Celso o interrompeu furioso. Blá, blá, blá. Esse menino vai voltar para Candinho e ponto final. Eu perdi minha esposa por causa disso. E foi nesse instante que... Aquela mulher era sua esposa. Que pena. Mas isso não muda nada. O menino não vai sair daqui. Candinho ouve escondido atrás da porta e fica chocado quando Zuma confessa, fria como gelo. O senhor Celso me pagou uma boa quantia para manter o menino aqui. Acha mesmo que eu ia desperdiçar essa oportunidade só porque você tá tristinho por ter ficado viúvo? Ernesto cai na risada com sarcasmo. Ah, então é isso. Você tá pagando a minha prima. Que ironia do destino. A Sandra manda você sumir com o moleque e você se envolve justo com alguém da minha família? Celso engole seco. A voz sai trêmula, mas firme. Por mais irônico que seja, eu vou devolver esse menino por Candinho e vai ser agora. Neste instante, uma voz conhecida interrompe a tensão. Não precisa discutir mais. Eu tô aqui e não saio daqui até levar o menino de volta pro pai. É o caipira Sabiá. Ele aparece como um verdadeiro salvador. Zuma fica apavorada. O coração dispara. Ela procura alguma parede para se apoiar. Celso fica paralisado, sem reação. Ernesto entra em pânico, sai correndo e consegue escapar pela primeira janela que vê. Candinho entra e encara o primo.
com a voz embargada de dor. Tô muito decepcionado com você, Celso. Você sabia da minha dor e mesmo assim foi capaz de fazer isso. Sabia que meu filho estava aqui e preferiu pagar para esconder ele ao invés de devolvê-lo para o pai. Ele se vira para Zuma. E você, se prepare. Esse orfanato vai ser fechado. Essas crianças merecem um lugar muito melhor, longe de alguém como você. Isso é uma promessa. Celso e Zuma ficam estáticos, sem conseguir dizer uma palavra. Candinho se aproxima e pega o filho nos braços. Ele chora ao reconhecer o cheiro do menino. Sem dizer nada mais, Candinho vai embora, com o filho apertado contra o peito. E aí, o que você achou da novela? De 0 a 10, que nota você daria? Deixe a sua opinião nos comentários. Tem mais um vídeo surpreendente te esperando. Clica para assistir agora. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio.